Boa noite, queridos amigos, internautas. Estamos mais uma vez abrindo o Evangelho Online. Meu nome é Tereza Limeira, Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Estamos muito felizes hoje com a presença da nossa amiga Yara Machado aqui junto conosco, e Carmen Janete também, amiga e companheira, trabalhadora desta casa. É um prazer imenso estarmos aqui reunidos, um tema tão interessante, uma virtude tão importante nas nossas vidas que a gente precisa desenvolver muito, a paciência. E como? Então, baseado no capítulo 9, no item 7, que vocês já podem pegar aí e acompanhar com a gente vai dar início, com a prece inicial que a Yara Machado vai fazer, e logo em seguida vamos fazer a leitura, e a gente pede também que vocês coloquem água nos copos para fortificar, que a espiritualidade amiga possa, através de muitas bênçãos sobre essas águas, abençoar todos da sua família. Então fiquem conosco. A Rede Amiga Espírita no canal 5 está nos transmitindo nesta noite, e juntamente com a FEP TV e a Rede Amiga Espírita. Então vamos dar início. Yara, pode trazer a prece inicial. Elevando o nosso pensamento a Deus, agradecemos neste instante a nossa presença, a nossa escolha de estarmos aqui abrindo mais um Evangelho online. Que as bênçãos do mais alto, o discernimento dos espíritos superiores que acompanham a esta tarefa, no campo crístico do Senhor que nos acompanha, possamos vibrar na frequência do mais alto para recebermos as luzes do discernimento, para que a paciência venha chegando aos nossos corações e as nossas atitudes diante da vida sejam um louvor a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Pois meus irmãos, peguem aí o capítulo 9, no item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Para a gente começar a tentar, com a ajuda da espiritualidade, buscar a essência, o sentido desta palavra, eu me recordo de uma vez que me contaram na história de Francisco de Assis, que ele estava no jardim imenso, já estava naquele processo, a visão já não estava mais a mesma, estava capinando um imenso jardim. Frei Leão se aproxima e pergunta para ele: Pai Francisco,
se tu foste levado para o céu neste momento, o que seria importante? Tu sairias de onde estás para fazer alguma coisa? Aí São Francisco responde: eu continuaria capinando este jardim. E aí fica a reflexão, né, com relação à paciência, com relação à nossa ansiedade de a gente querer, de não querer, né, não usufruir, não se aperceber da importância do momento presente. Essa lição de Francisco, né, nos dá também a certeza de que para a gente adquirir a paciência, a gente precisa ter fé. Principalmente a fé no futuro. E por sabermos, né, temos a certeza através da doutrina que nós somos espíritos imortais. Então, é chegado o momento, é chegada a hora da gente começar a vivenciar cada instante de nossa vida, pensando, buscando um sentido maior de adquirir as virtudes eternas, que são eternas, os valores que precisamos realmente, né, para crescermos e evoluirmos e seguirmos em frente. E eu deixo para vocês continuar essa reflexão, né, lembrando, né, São Francisco, né, aquela docilidade, aquela paciência, né, diante do sofrimento e todas as dores que foram, né, a vida dele, né, o que ele representou, né, diante do sofrimento. Essa mensagem, né, reflete bem, né, o trabalho que a gente tem que fazer interno para buscar, para entender, né, todas essas facetas. E a gente sabe que para a gente ter paciência, a gente tem que buscar uma fortaleza, né? A gente tem que ter uma fé, não é? Essa fé, inconstante, é uma fé verdadeira, é uma fé inabalável, para que a gente possa absorver o real sentido de estarmos aqui. A paciência como uma virtude, né, e que todos nós precisamos adquirir, e só vamos adquirir à medida que nós formos compreendendo melhor, né, as questões do Espírito, nós espíritos na Terra. E você disse bem interessante, acreditar no porvir. E realmente, acreditando no porvir, as coisas ficam mais fáceis, né? Há mais compreensão, há mais entendimento acerca das questões da paciência. E a paciência, como nós dissemos agora, como virtude, ela vai ser aos poucos, né, absorvida por nós à medida que a gente galgar mais um passo na senda da evolução. Hoje a gente percebe que ela é muito necessária, né, no dia de hoje, porque todos nós vivemos momentos de muita aflição, de muita angústia, de muita correria, de muita insatisfação, preocupações, né? Então, muitas das vezes as pessoas se deixam até levar pelo desespero, pelas incompreensões que vivem, né? Pelas essas próprias insatisfações. Então, a paciência é tão importante para que a gente possa conseguir vencer tudo isso, né? Todas essas situações que existem agora, compreendendo o que é mais importante, compreendendo que todos necessitamos ainda de passar por algumas adversidades, até para a questão do aprendizado. Então, a paciência ela é o ponto-chave da nossa vida. Nós precisamos, sim, conquistá-lo o mais rápido possível para ganharmos, né, essa tranquilidade, equilíbrio. A integridade moral, física. Porque quantas pessoas a gente vê no trânsito se degradando, né, por falta da paciência, por falta de entender o outro.
E é tão fácil, assim, a gente identificar a paciência só nos momentos de dor. Impossível você saber se você realmente tem essa paciência, se está tudo em paz, está tudo tranquilo, como a gente está aqui, né, num ambiente harmônico, tranquilo, né? Não dá para a gente testar, né, Yara? Por isso que é interessante que o Espírito aqui compara, né? Coloca a dor, né, como bênção, assim, a meu ver, que eu estou vendo aqui, né? É uma bênção por quê? Porque exatamente nesse momento das aflições é que vão ser os nossos testes, saber se você realmente tem. Será que a gente pensa que tem, né? Muitas vezes a gente diz assim, eu perdi a paciência, mas será que a gente estava com a paciência? É interessante quando o capítulo, né, onde a paciência foi colocada no Evangelho, segundo o Espiritismo, trata das bem-aventuranças, né? E o Cristo Jesus colocou nas bem-aventuranças o ser pacífico, né, o ser brando e pacífico. De onde eu olho para a energia da paciência, que é, na tradução da nossa linguagem, significa a ciência da paz. Então, a atitude de ser paciente, essa virtude superior, como Carmen colocou, ela não se perde, né? Porque é um atributo que se comporta de uma maneira uníssona com o ser espiritual maduro, né? A maturação do espírito não permite que ele, em sendo pacífico, deixe de ser. O ser pacífico ele já é. Nenhuma turbulência do caminho vai fazer um ser que já é pacífico deixar de ser. Aí você trouxe, Tereza, a lembrança, né, do Francisco de Assis, né, o irmão da caridade. Né? Nós poderíamos lembrar de Chico Xavier. O que impacientou Chico Xavier numa existência de 92 anos? Coisa alguma. Nada, nem os grandes desafios que uma pessoa, né, comum perderia a calma, porque a calma nós perdemos, a paciência não. E ali se manteve firme, sereno, pacífico, né? Então, o exercício para mim da paciência é exatamente, o grande presente da paciência são as adversidades, né? Sócrates também colocou isso, né? Um dos precursores do cristianismo colocou essa fala, de que ele agradecia, né, as ocorrências do cotidiano dele muito mais quando elas eram adversas, porque ali ele tinha realmente os grandes professores. E lembrando de uma fala que André Luiz traz, né, num dos seus livros, na psicografia de Chico, quando ele diz, e Isaura sentou à mesa com os 3 filhos para agradecer o pão que não tinha àquela mesa. Porque sentar e agradecer o que nós temos, a abundância, a tranquilidade, o emprego, a família, é fácil. Mas agradecer o que lhe falta, o que não tem, é um ser que está a caminho da ciência da paz. A fidelidade, a fé, né? Essa fé inabalável, a fidelidade espiritual já está ali sedimentada naquela alma e ela não se corrompe com coisa alguma, né? Então esse para mim é o convite dessa passagem do Evangelho, quando diz que a caridade material, essa é a mais fácil. Fazer, né, esse lado é a mais fácil. Exercitar a paciência quando a vida me diz não, esse é o exercício para mim, né? Que estou aqui refletindo nesse momento sobre a paciência. Com relação à certeza que ele nos passa aqui, né, que todos nós podemos atingir, né? É como você falou, é uma virtude que a gente não perde, né? Depois que a gente adquire, né, com o tempo, né, os milhares de anos na frente, a gente não vai perder, a gente vai, né, administrando, vai ajeitando. E o próprio Cristo deu exemplo para nós, que o que é mais salutar nos ensinamentos todos que a gente recebe do Evangelho é o próprio Cristo dar o exemplo. Então, é muito vivo para que a gente possa aprender. É uma aula
vivo, né? Porque você não está apenas ouvindo alguém falar, mas você está vendo com o próprio exemplo. E ele deu o maior exemplo de paciência, né? Em todas as circunstâncias que ele viveu junto aos discípulos, discípulos. E voltando a Chico Xavier, né? Tem tanta historinha de Chico Xavier da paciência dele. Isso, numa dessas histórias que sempre o pessoal ia por lá, passava dias na casa de Chico, vários amigos, né? Aí aconteceu de um desses amigos, né, passar uma temporada boa, uns dias lá, e todo dia, né, esse amigo ofendia Chico de alguma forma, né? Aí, mas todos os dias, quando ele não ofendia de manhã, ofendia de tarde, quando não de noite. Mas todos os dias, no final do dia, ele dizia: Chico, me perdoe. Aí Chico: não, meu irmão, tudo bem, está perdoado, com aquele jeitinho dele. Aí foi vários dias, por vários. Aí lá na frente, ele fez uma ofensa muito maior, sabe? Um certo dia, né? Que foi demais, né? Ultrapassou o limite. Aí ele chegou para Chico e disse: Chico, me perdoe por tudo que eu te fiz, até hoje. Eu disse: meu irmão, eu te perdoo por ontem, por hoje e por amanhã, pelo futuro que há de vir. Chico, né, quase que se impacientou, mas ao mesmo tempo ele mostrou, né, a bondade, né, ele na simplicidade, aquele amor, né, grandioso que Chico tinha. É um exemplo para a gente, né? E a gente às vezes perde paciência com tão poucas coisas, não é, Yara? Eu diria que Chico, eu ouvindo você falar agora, eu fiquei imaginando Chico ofendido, sabe? Eu penso que Chico não se ofendia. Não, de jeito nenhum. Porque a ofensa, ela ainda é uma energia da insatisfação e da imaturidade espiritual. Um ser da envergadura, né, de Chico Xavier não se ofendia. Penso eu que a bondade, né, e o amor que transbordava daquela alma isso, o amor para qualquer pessoa que chegava até ele, só facilitava com que a outra pessoa percebesse a cada dia a necessidade de pedir perdão. Quem estava sendo trabalhado era aquele que estava ali falando todos os dias aquelas coisas que não chegavam no coração de Chico Xavier, mas ele se apercebendo do retorno que Chico trazia da paciência, que é para mim, um atributo do amor, ele percebia a necessidade de pedir o perdão. Ele se tocou. De pedir o perdão. E Chico transbordou de amor, né? Meu irmão, me ama muito mais do que isso. Assim, diretamente ele quis dizer, né? Porque eu te amo demais, eu jamais. Quando coloca eu te perdoo por amanhã, já está dizendo, não tem nada, absolutamente nada o que dizer, né? Mas nem hoje, nem depois. Então é um exercício, são nomes, né? São expressões contemporâneos nossos que nos deixa o recado da possibilidade de vir exercitando, né? Aos pouquinhos, para que da calma um dia eu possa chegar na paciência. Né? Você quer fazer um comentário? Então, eu marquei até uma circunstância aqui de Emmanuel, no livro Encontro Marcado, capítulo 46, ele compara a paciência, né, com, na verdade, você ter perseverança. Paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, é a insistência, né, a perseverança, a despeito das arremetidas do mal. Quer dizer, que tem que existir o mal, tem que existir as aflições, para que a gente consiga trabalhar toda essa paciência que a gente precisa adquirir. E prosseguir corajosamente cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Como você falou, é a ciência da paz, é uma ciência. Então a gente não vai adquirir essa ciência do dia para a noite, né? Tudo vai levar um bom tempo, mas a gente, com a doutrina, né, espírita, a gente começa, né, a ver essa palavra com outros olhos, né, tentando, de certa forma, internalizar, né, e praticar.
Pode falar. Como eu disse inicialmente, né, os dias atuais nos convidam muito à paciência. Nos convida muito a adquirir a virtude da paciência, como tantas outras, né? Nossa paciência, ela está hoje, estamos muito carentes dela. E precisamos muito, assim, de forma mais rápida possível, entendermos essa mensagem, entendermos a mensagem da paciência. Porque, acima de tudo, como diz ali, eles nos dão uma coragem, um encorajamento para entendermos as vicissitudes do caminho e sem nos exasperar. Exatamente. Sem nos desesperar também. E entender que as aflições são naturais, necessárias e que precisamos crescer com elas. E sem a paciência não conseguiremos, né, vencê-las. À medida que eu estava escutando aqui, tanto a fala que você trouxe desse trecho do livro, quanto o que Carmen está colocando agora, me lembrando daquela ocorrência que é decantada até no movimento espírita, a uma situação que Gandhi passou, né? Quando ele estava passando na rua, e 2 soldados ingleses se aproximaram dele, né? E um dos soldados atravessou a rua, pegou o cacetete e bateu nas costas de Gandhi. E ele olhou para o soldado e não disse coisa alguma. E o soldado, irritado porque ele não teve nenhuma reação, bateu novamente com mais força. E ele novamente olhou para o soldado inglês e não disse absolutamente nada. O soldado se irritou ainda mais e aí bateu com tanta força nele que ele caiu ao chão. E naquele momento que Gandhi caiu ao chão, ele olhou para aquele soldado e o soldado começou a chorar. Ele começou a chorar, o colega atravessa a rua, vem até ele e diz: o que há? O que houve? E o soldado respondeu para o amigo: ele está olhando para mim como a minha mãe olha. Ele está olhando para mim como a minha mãe olha. Penso eu que a virtude da paciência é casada com o amor. A ciência da paz tem como parceira, né, a energia da amorosidade, porque é preciso uma educação e uma maturação espiritual em alto grau para ser agredido, violentado e ainda assim exteriorizar um amor maternal. Jesus o Cristo foi assim, Chico foi assim, A paciência Chico passa Xavier, pela humildade. Francisco de Assis foi assim. Esses nomes que nós estamos lembrando, esses personagens, né, gigantescos do nosso planeta, e o maior deles, aqui está escrito, né? E nós vemos no Livro dos Espíritos também, o maior modelo, o nosso guia espiritual, o governador espiritual desse planeta, Jesus o Cristo, que trouxe, né, no Calvário, em tudo que passou, não há texto de Jesus se impacientando diante dos irmãos. Tem aquele texto que fala dos vendilhões de tempo, porque aquilo ali é até bom, tema de um evangelho, conversado aquilo ali, porque há uma explicação bem boa que Giseuda Carneiro Arnaud traz no livro sobre essa passagem, que não é violência. Jesus, o ser que trouxe o amor, implantou a lei do amor no planeta, não podia estar trazendo violência do planeta. Então é impossível, é incompatível, né? Mas a paciência seria seria até compará-lo a nós, né? Nivelá-lo a quem ainda está no caminho, aprendendo na base, comparar com o ápice. Então eu penso que precisa examinar essa história de que Jesus foi violento algum dia. De onde eu compreendo a doutrina espírita, não cabe. Gente, e é tão interessante esse capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque ele começa as instruções dos espíritos, né? Mostrando a virtude, né, da afabilidade e doçura. Que primeiramente você tem que ser afável, ser doce, não de aparência, mas de dentro para fora, né? É todo um trabalho, né? Como ele termina aqui, né? Foi lido a semana passada. Não basta que nossos lábios, nas palavras, né, demonstrem doçura, mansuetude.
É necessário que a gente consiga trazer, né? Buscar o que a gente tem realmente de bom e transformar dentro de nós mesmos. A partir do ser afável, doce, humilde, entra o sentimento da paciência. Entra essa virtude, né, que se trabalha, que tem um começo. A gente vê aqui que tem um começo, né, da doçura, da forma de tratar as pessoas, da forma do tom de voz, né? E às vezes o tom de voz agride, né? Mostra que nós não temos paciência, né? A gente percebe muitas vezes, né, o tom de voz das pessoas que são agressivas, né? Que demonstram impaciência. E para finalizar, né, o capítulo, ele fala em obediência e resignação, que vocês vão estudar na próxima semana, que finaliza tudo, né? A história toda, o processo todo, que é curtinho o capítulo, né? Pouquinho, mas muito profundo, porque se trata da essência espiritual de cada um de nós. Nós temos que tomar consciência que somos seres imortais. Então, necessário se faz trabalharmos, né, as nossas virtudes internas, né? Claro, sem se preocupar, né, com o que os outros vão pensar, e sempre se focar no que a gente precisa fazer, onde a gente precisa trabalhar. Não é necessário a gente se comparar a ninguém, né? Porque na verdade todos nós estamos no mesmo processo, no mesmo barco. Então a comparação que a gente tem que fazer é com quem a gente foi antes de conhecer a doutrina espírita. Quem nós somos agora? Mudou alguma coisa? Isso não somente com relação à doutrina espírita, como qualquer outra religião que você adquira. A religião está fazendo bem para você? Você está se sentindo uma pessoa mais feliz, mais dócil, mais afável? Está trabalhando, né, a paciência dentro de casa? Está aprendendo a ouvir as pessoas? Está aprendendo a se ouvir? Está aprendendo a compreender e se compreender também? Aceitar como você é realmente, dentro da sua essência? É como Jesus falou, e fala, né? Sempre, vós sois luz. Todos nós somos luz, todos nós somos seres importantes na criação, somos co-criadores. Então a gente precisa já começar, né? Já devia, né? Tá começando a perceber, se aperceber, né? Dentro de uma visão futura, né? O que a gente realmente vai levar, né? Quais são as virtudes, quais são os bens verdadeiros, né? Como Yara falou, a paciência, né, é uma virtude que a gente não perde. Então esses bens são bens imperecíveis, né? Começando da paciência e outros virão, até a caridade, né? Vai chegar a caridade verdadeira, quase que absoluta, né? Que um dia a gente vai chegar, tem reencarnação e reencarnação. E a gente com essa certeza de que a gente vai ter essa oportunidade, né? De fazer tudo diferente, né? Como a gente faz a cada dia, né? A gente tenta mudar, né, as nossas atitudes. A gente não importa quem você foi, né? O que importa é que daqui para frente você pode mudar a sua vida. Você pode trabalhar. E o Espírito Amigo, né, nos mostra que a gente tem essa possibilidade. Sede pacientes. Se ele está dizendo isso, porque a gente tem condições. E é interessante essa fala que você está trazendo, Tereza, porque um tanto de vezes, né, eu mesma já me peguei falando, né, não é porque o outro me tirou do sério, né, então o outro, né, a outra pessoa. E na verdade o exercício da paciência é meu, né, então o outro não tem o poder de fazer com que eu perca a calma, porque a paciência eu não perco. No dia que eu adquirir a paciência eu não perco mais. Mas eu perco a calma. Se eu perco a calma, sou eu que ainda não estou adestrada o suficiente na minha condição de moralidade, né, na minha condição de maturidade espiritual, para me manter na firmeza
de um propósito, do bem-estar para mim mesmo, né? Então tem uma expressão que eu escutei recentemente de um amigo espiritual que disse: às vezes as pessoas ficam muito prisioneiras de um passado que não foi feliz, de um passado onde houve uma falha, e a pessoa se aprisiona dentro da culpa, né? E ele disse assim: se o teu passado te condena, o que você faz do seu presente pode te absorver, né? Então é preciso que eu traga a energia para o agora e venha buscando transformar o comportamento agora. A única responsável sou eu. Então eu dizer o outro é responsável porque eu não tenho calma, isso para quem está buscando o conhecimento da doutrina espírita não faz mais sentido, porque a responsabilidade do meu progresso é minha, né? Eu preciso me responsabilizar pelo que acontece comigo e buscar exercitar essa virtude. O outro é colocado no nosso caminho Instrumento para isso, como para instrumento para o nosso progresso, né? Instrumento. E aí a gente não tem como você disse, culpá-lo, né? Porque se ele está como instrumento, vamos agradecê-lo. Daí porque Chico Gandhi apenas olhou com olhar maternal. Não tinha o que dizer mais ali, né? Então eu creio também que nós temos que aprender a conviver, principalmente em casa, como você falou, em casa, né? Que é onde a gente está mais tempo, onde a gente encontra os maiores, aqueles que Deus coloca mais no nosso caminho para servir esse instrumento. E a gente deixar de falar como você falou. Não é o outro que é o culpado, né? Não é eu só errei porque o outro fez isso. Eu só perdi a calma porque ele me tirou do sério. Então eu tenho que entender que ele tem que fazer o que ele quiser, mas eu tenho que me manter dentro daquilo que a gente já absorveu, já aprendeu. E outra coisa, Yara, nos ensinou. Com relação aos filhos da gente, né? A gente não tem, né? Não tem o direito de querer fazer com que os filhos pensem da mesma forma que a gente, que eles escolham a profissão que a gente quer, ou a sexualidade que quer, seja lá o que for, né? A gente não tem esse direito de interferir na felicidade, nas escolhas dos nossos filhos, dos nossos parentes, nem com relação ao palpite. Se as pessoas se sentem bem, né, nas suas escolhas, estão bem direcionadas, bem equilibradas nas decisões, nós devemos também ter paciência, né, para aceitar as escolhas das pessoas, né? De certa forma entra a questão do entendimento, né? A aceitação da essência do outro, da mesma forma que eu quero, né, que nós queremos sermos aceitos, sermos compreendidos diante das nossas ainda imperfeições, porque dentro de casa caem as máscaras, né? Nós realmente nos transfiguramos para a nossa real, verdadeira imagem, linda e maravilhosa, né? Dentro de casa, todos, pelo menos, assim, grande parte do que somos, né, está refletido à nossa volta. E eles nos conhecem. Quem está dentro de casa nos conhece muito mais do que os de fora. Então, é um laboratório. Máximo, né? É o ápice. É a base para que a gente possa ir lá fora exercer. É o ápice. A intimidade revela, né? A intimidade revela o lugar que eu estou. Então é por isso que às vezes até nas exposições públicas, quando nós que falamos em público, quando temos os nossos parentes lá na assembleia, né? Aí nós temos assim, olha, eu estou falando isso, fulano que está ali, ele sabe o que eu estou dizendo, porque não adianta mascarar. E quantas vezes eu escutei jovens, né, que eu trabalho com jovens dentro do movimento espírita, quantas vezes eu escutei jovens dizer, mas meu pai, minha mãe é assim quando está lá no centro espírita. Em casa, Yara, você precisa ver, aquela vozinha mansa não tem não. Então, essa arte, né? Essa arte de viver, né? Essa arte, ela precisa ser praticada primeiro em casa, né? Eu parecer virtuosa quando estou fora de casa é um engodo
Que crescimento é esse? É esse lugar, é na intimidade com os familiares mais próximos, exercitando. Eles são as nossas testemunhas, né? Para dizer realmente, olha, ela era mais irritada, hoje ela está menos, está melhorando. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, prêmio, né? Que nós podemos receber quando essa inferência vem dos nossos mais próximos, né? De que realmente nós estamos galgando um patamar melhor de comportamento. Então, a paciência é onde eu quero chegar, Carmen e Tereza, porque realmente penso eu que nesse lugar a saúde espiritual está instalada. A física também. Que a espiritual já inclui a emocional, a mental e a física, né? Já é o ápice dessa possibilidade. Se o espírito está são, os outros corpos eles se refletem, né? Essa pacificação também. E nessa passagem de Eclesiastes, né, como ele diz que há tempo para tudo, né? Sim. Todo o propósito debaixo do céu, o tempo de buscar, tempo de colher, tempo de semear, né? A busca que a gente tem que ter também é dessa compreensão, dessa paciência que tudo tem um tempo, né? Tem um tempo para desenvolver, para botar, com relação a nós mesmos também e com relação a todos que convivem conosco, né? Todos estão, cada um, né, no seu nível, né, nas suas buscas, nos seus conceitos de vida, conflitos, né, para administrar e tudo. A gente tem que saber esperar, né? Quem é paciente, né, sabe esperar, sabe ouvir, sabe compreender, né, e vive a vida com um sentido diferente também, né? Absorvendo o que tem de melhor em cada instante e não sendo ingrato a Deus, né? Sem agradecer, sem dar graças, porque acho que tudo a gente tem que dar graças, né? Yara e Carmen. Além dessa virtude, ser a caridade, que é tão importante para nós adquirirmos, né, a caridade. Então, a paciência, ela é uma caridade. Compreender o outro é uma caridade. Perdoar o outro é uma caridade. Não é? Então, está aí dentro da paciência. Então, quando nós decidirmos assumir essa virtude... O Antônio está aí hoje transmitindo, colaborando aqui com o Evangelho. Nada de interação, aí está todo mundo compenetrado. Se imaginando. É bom que a gente comece fazendo, né, um mergulho interior, as nossas reflexões, parar um pouquinho, a gente precisa também parar, ter tempo para parar, ter a paciência de tirar um pouquinho do tempo do dia, para começar a ver, meu Deus, fazer como Santo Agostinho, né? A cada instante a gente, o que será? Eu estou melhorando. Aí chega uma pessoa, tenta tirar assim, você da calma, e você olha assim, meu Deus, depois passou e eu não respondi, que coisa boa, passei nesse teste. Aí vamos em frente, né? De pouquinho em pouquinho, né? Aí lá na frente a gente dá uma escorregada, sai do sério, no trânsito, vem uma pessoa, tranca você no trânsito, você fica divina e maravilhosa, irritada, aí quando você volta a si, diz, ai, passei do meu limite, não devia ter feito isso. Mas a gente não deve se culpar, porque a culpa também não faz bem, né, Yara? Sim. Sem culpas, a gente tem que se aceitar como é. A culpa... Não tem ninguém santo, né? A culpa, ela atrapalha porque ela paralisa, né? O problema da culpa é que ela paralisa. Então, uma vez reconhecendo que eu estou dentro da minha humanidade e que dentro das imperfeições que ainda fazem parte do meu comportamento, eu posso perder a calma, né? E reconhecendo que eu perdi a calma, eu já estou caminhando para uma virtude. Porque o não reconhecimento mostra que não há nenhum processo de mudança ainda acontecendo. Mas à medida que aquele comportamento já me traz uma reflexão, já incomoda, eu já não quero fazer do mesmo jeito, já está sinalizando que eu estou caminhando na direção de um dia chegar a essa ciência da paz. É importante também a gente detectar, pontuar aquilo que nos
demonstra uma fragilidade, para que a gente possa corrigi-la. Se nós não sabemos reconhecer os sintomas, né, como é que a gente vai poder facilitar até para que o médico espiritual possa diagnosticar e nós nos tratarmos diante daquilo ali. É preciso saber a importância do autoconhecimento, né? Você buscar se conhecer, se testar, observar suas reações, parar um pouco para ver isso aí, né? Como é que você reage diante das situações. Poucas pessoas fazem isso, né? Saem atropelando uma coisa na outra. É um exercício, né? De educação, né? Espiritual. O autoconhecimento é um exercício de educação espiritual, né? Trazido por Joana de Ângeles. Né? Ela é a grande mentora do autoconhecimento, né? Na psicologia profunda. É o trabalho da Joana de Ângeles. Vem auxiliando um tanto, né? A nós todos aí a trazer essa reflexão. E a gente tem tanta... Estamos terminando já? Tem alguma interação? Precisamos, assim, né? Buscar esse autoconhecimento. Agora a gente temos muitos recursos para a gente buscar, mas muitas vezes falta um pouquinho de vontade, né? Da gente querer se transformar. Né? E Darwin. Porque a implicação do autoconhecimento, né, a base do autoconhecimento primeiro é o reconhecimento de que eu tenho deficiências, né, de que eu tenho algo a ser consertado. E isso mexe com a grande chaga da personalidade humana, que é o orgulho. Né? Então o problema não é meu, o problema também é seu. Então a energia do orgulho, né, atrapalha o reconhecimento daquilo que precisa ser modificado. Né? Você não querer ver, né? Não querer ver. Né? O orgulho em nós dificulta a visualização de que, não, deixa eu ver se eu tenho alguma... Houve uma situação ali no lar, perdeu-se a calma, todo mundo entrou em uma situação de desconforto. Deixa eu ver qual é a minha cota de responsabilidade dentro daquele momento ali. Quando eu tenho coragem de começar a olhar qual é a minha responsabilidade dentro do contexto, eu começo a me dar a chance de quebrando as arestas, né? Em ir ressignificando o campo dentro dessa perspectiva familiar mesmo, que é onde o nosso primeiro laboratório, né? Então, se eu começo a observar e começo a dizer isso, né? Isso aí pode fazer o teste, quem está nos ouvindo aqui. Agora, se tiver uma confusão em casa e as pessoas todas saírem do campo da calma, o primeiro que disser está certo, tá bom, você está certo. Você está certo. Não vamos parar porque você está certo. Você está certo. Vamos parar. Você tem razão. Na hora que o primeiro que disser isso, muda o campo energético na hora. Porque o outro não vai ter mais com quem brigar, com quem se irritar. Então ele vai ter que ceder naquele momento, fazer uma pausa. E esse movimento, se transformar num cotidiano no lar, nossa, aí nós estamos caminhando, penso eu, para essa ciência aí da paz. E voltando a esse livro aqui, Encontro Marcado, de Emmanuel, ele nos remete exatamente, né, à questão da paciência. Sendo a paciência uma esperança operosa. Olha que interessante. Recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamento. Então, é o entendimento da dor, da necessidade, das aflições, né? Do sofrimento, né? Entende de outra forma, né? Busca mais a essência da situação, né? Compreende por que sofre. Aguarda sempre o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita, zelando a plantação. A casa nasce dos alicerces, mas para completar-se pede atividades e esforços de acabamento. Não te irrites. Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na obra a que te consagras, pede a Deus, não apenas te abençoe a realização em andamento, mas também a força precisa para que saibas compreender e servir, suportar e esperar. Olha que interessante. A gente pode conquistar essa virtude, né? Compreendendo, mas acima de tudo,
pedindo a Deus, né? Se entregando, né? Se resignando, entregando, confiando a Deus, porque com certeza, como Emmanuel diz aqui, essa força virá, né? Que dará condições da gente compreender, servir, suportar e, acima de tudo, esperar. Olha que interessante. Bate exatamente com o que o Espírito Protetor fala aqui, né? Em relação à paciência. E dessas 4 a esperança energias, que ele nos dá, né? Que a gente pode conseguir. E essas 4 energias, o que me chama a atenção aí é o verbo servir. Né? Então, assim, é fazer o exercício trabalhando a favor da própria evolução. Né? O servir é o trabalho no caminho da espiritualização do ser. O Francisco de Assis, que eu falei no começo, sim, né? Continuou capinando o jardim. Mesmo se fosse desencarnar naquele momento, mais importante, ele estava focado, né? Estava depositando todas as suas forças na essência do trabalho, do serviço, do servir, apesar de estar cego, porque ele estava praticamente cego, né? Com todas as dúvidas, mas ele estava ali, servindo. E focado no momento, sem se preocupar, né, do que viria depois, né, a certeza, né, da fé no futuro, né, que ele nos passa nesse instante. Eu achei assim incrível mesmo. A gente fica imaginando, né, a situação, mentalizando a tranquilidade de quem já é, de quem já alcançou a posição, mais pacificação. Deu pacífico. Demais. E o Espírito diz aqui, né? O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. A questão das lamentações, né? Quanto mais a gente lamenta, lamuriando as coisas, né? Então tá rindo e tal, aí fica muito mais pesado. A gente está se curvando, a gente está se entregando, a gente não está buscando a força suprema, né? A gente não está se entregando à vontade divina. É diferente, aí fica tudo mais difícil, né, Yara? E na verdade, tudo que nos acontece não é nem bem vontade divina, né? Eu acho que o pai não gostaria que nenhum de seus filhos sofresse. É a compreensão. É por conta de nós mesmos, das nossas escolhas. É bem lembrado. Né? Nós estamos passando por aquela dificuldade. Por isso, portanto, a paciência deve ser realmente a virtude mais desejada para todos nós. Só nesse tempo, né, que eu falei desde o início, no tempo difícil que estamos vivendo. Gostaríamos tanto que fosse diferente, mas eu acho que é necessário, né? É necessário que assim seja. O processo da evolução está permitindo que haja esse momento, né? Porque estamos resgatando também dentro do processo da lei de causa e efeito. Então, tudo que eu passo na vida é reflexo de algum ato, né, que eu mesma cometi em algum momento da minha história espiritual. Então, compreender isso já é um lenitivo para começar a trabalhar a calma, né? E um dia chegar na paciência. Quando a gente está numa reunião mediúnica, que os nossos irmãos chegam, né, sofridos, revoltados, né, pela vingança, quando a gente faz com que eles, é permitido pela espiritualidade que eles vejam o que eles fizeram antes, a mudança é rápida. Eles rapidamente perdem aquela violência ou aquela vontade de continuar praticando, né, a sua vingança. Então é justamente isso. Quando a gente começa a reconhecer que também erramos, aí fica tudo mais fácil para que a gente compreenda o erro do outro. Coragem, amigos, diz o Espírito Protetor. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Nós temos os nossos débitos passados. Estamos terminando. Ai, que pena. Está tão bom aqui o clima, né? Maravilhoso. As nossas amigas, desde já a gente agradece
a presença de vocês aqui. Uma maravilha, Antônio também transmitindo na santa paz dele. E vocês, caros amigos internados, que tiveram a paciência, né, de estar hoje aí junto conosco, vibrando, né, tentando buscar essa sintonia com o Pai maravilhoso. Que bom, né? Deus abençoe cada um de vocês, né, onde quer que vocês estejam. E com considerações finais, Yara e Carmen, quem quer falar primeiro? Para a gente... E que possamos realmente, dentro desse presente que o Evangelho nos traz hoje, da reflexão sobre a paciência, vir exercitando a cada dia, cada um do seu tamanho, da sua maneira, sem a autoexigência, né? Mas buscando a cada dia vir melhorando um pouco, né, na direção dessa virtude superior que é a ciência da paz, a paciência em cada um de nós, sabedores que somos, que o nosso futuro, a nossa fatalidade é evolução. Todos nós um dia estaremos nessa condição de seres pacificados e que possamos vir exercitando e galgando a cada dia na direção dessa ciência. A minha gratidão por estar aqui com vocês hoje. Nós vamos que agradecemos, Carmen. Justamente, a Yara acabou de dizer, todos nós estamos nesse processo de evolução. Então, as experiências, né, de cada dia são de grande importância para todos nós. E o tema de hoje vem culminar, né, o dia para nós, desde que nós estamos falando de laço de família, de vivência, de convivência, né? E chegou a paciência, o ponto que vem fechar o nosso dia de hoje, a nossa noite. Então também somos gratos, né, a todos, a Deus, pela oportunidade de aqui estarmos. Gratidão a vocês duas, a Antônio, a todos que estiveram junto conosco. Vamos caminhando para a prece final, que vai fazer a Carmen. Um abraço fraterno para todos da Rede Amigo Espírita, FEB TV, Rádio Fraternidade, 7 TV também, que não sei se está transmitindo, mas de todo jeito um abraço para todos, né? Sejam todos com Deus na paz, que a gente possa buscar, né, essa paciência, trabalhar diariamente e sempre com Jesus, pedindo forças a Deus para suportarmos, enfrentarmos quaisquer vicissitudes. Muita paz, meus irmãos. Vamos fazer a prece, Carmen vai fazer. Que bom, Senhor, ao chegarmos ao fim do dia, temos a oportunidade de refletirmos o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos, pontos importantes para nos assistir e nos auxiliar nesse processo do desenvolvimento espiritual. Que possamos, ó Pai de infinita misericórdia, compreender o Teu desejo, a Tua vontade, e nos fazermos cada vez mais felizes, compreendendo a necessidade de sermos melhores. Leva, Senhor, o Teu lenitivo de paz, de concórdia, de harmonia a todos aqueles que neste momento se encontram em aflições, desesperados, impacientes, sem confiança, sem fé, sem esperança no futuro, num dia melhor. Que eles possam, Jesus, sentir a Tua presença, amiga, companheira, dizendo a cada um, baixinho, que tenha paciência, que tenha coragem, que confie no Pai de infinita bondade. E assim, mais uma vez, agradecemos a oportunidade deste dia e que essas energias que sentimos nesse momento, criada por este campo, aqui e agora, possa também ser levada a regiões mais distantes, principalmente, Senhor, a África, que pensamos tanto neles hoje, nas crianças que estão desamparadas, que elas possam também receber essas energias de fortalecimento, de alegria, e que assim todos nós um dia, formando uma grande família, possamos assim dizer, somos felizes, porque estamos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, assim seja.
A nossa paz, saúde, a paz de vocês. Fique com Deus e com Jesus. Boa noite.